estamos em Tua presença, agradecidos pela vida, pela salvação, pela Tua bondade. Eu te louvo e te exalto, Senhor, pela Tua igreja. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja, pela nossa congregação, os meus amados irmãos ali, Senhor, e principalmente alunos e professores na Escola Bíblica Dominical. Abençoa a nossa superintendência, pastor Cláudio. Toma em tuas santas mãos, abençoa, meu Senhor, todos os seus auxiliares. Querido Pai, ouve a nossa oração. Nós oramos e agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos os nossos irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos com a nossa contribuição à Escola Bíblica Dominical, a nossa pequena participação com a EBD na web. O tema de hoje é Adotados por Deus. Na verdade, o tema da 11ª lição. E nós vamos aprender juntos a respeito deste privilégio que veio com algumas responsabilidades, mas é maravilhoso ter a participação na obra de Deus, principalmente nesta condição, na condição de adotados. Nós éramos, por natureza, filhos da ira, nós éramos inimigos, na ignorância, na nossa vida de flagelos, na queda moral e espiritual, nos constituímos inimigos de Deus, mas reconciliados com o Senhor, fomos adotados e hoje, como filhos de Deus, podemos, além da comunhão doce com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, nós temos comunhão uns com os outros. Então é uma bênção, meus amados irmãos. Eu tenho grande alegria em fazer parte da Escola Bíblica Dominical com o tempo de fé que eu tenho. São 48 anos de fé, 48 anos de serviço neste tocante. Eu, no comecinho, era apenas um aluno e depois comecei a contribuir e não deixei mais. Sempre teve algum espaço para mim na Escola Bíblica Dominical, sempre teve alguma oportunidade que eu pude ajudar alguém que está iniciando. Então, lição número 11, adotados por Deus. O texto áureo nos diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Romanos capítulo 8, versículo 15. Verdade prática. A obra da salvação de Jesus Cristo nos possibilitou ser adotados como filhos amados de Deus. Na verdade, Deus, na sua bondade, viu em nós esta condição. Nós antes não víamos Deus, antes nós não procurávamos. A palavra de Deus descreve a nossa condição de indiferença que não procurávamos. Nós, na grande maioria, deixávamos-nos conduzir pela religião dos pais, pela escolha pessoal, aquela busca fundamentada no eu acho, e a tradição teve muita força sobre nós, sempre teve, a tradição nacional, a tradição ocidental, as tradições em si, tradições de família, o nosso pai, nossa mãe, que tinham uma história, que tinham familiares, nós que tivemos uma história digamos, no povoamento de determinado município, e tudo isso conta, tudo isso contava. Eu me lembro bem da minha terra, a terra da minha mãe, que, na verdade eu nasci em Mombaça, mas muito pequeno fui para a terra de meus pais, terra de minha mãe, meu pai nasceu em Vaza Alegre, e quando chegamos ali, tinha a tradição da minha família, a família da minha mãe. Uma capela lá, onde tinha festas regulares, e aquilo ali eram exatamente os valores da nossa família, da nossa tradição. Quando eu rompi com aquilo, foi um terror.
Então, meus amados, nós aprendemos na palavra de Deus, aqui nós temos um privilégio grande, aprendemos com os outros, da nossa parcela de contribuição, porque vale a pena, é agradável ser parte desta coisa boa que é a Igreja do Senhor Jesus. O nosso texto é Romanos, texto bíblico em classe, é Romanos capítulo 8, versículos 12 a 17. Uma leitura pequena, com uma grande lição que fundamenta esta nossa experiência pessoal e esta nossa felicidade plena, que é a adoção por nosso Senhor. Fomos adotados e nos tornamos parte da família de Deus. Romanos 8 e 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Louvado seja Deus. Uma leitura, meus amados irmãos, que nos traz uma grande segurança, porque além de deixar claro, fazer a exposição com clareza da nossa filiação, também faz uma exposição com clareza das nossas, digamos, participações na aflição. O versículo 17 último diz: se é certo que com ele padecemos, o que é que o eleito padece? O que é que os adotados de Deus padecem? O que é que os santos, aqueles que se projetaram diante de Deus, aqueles que se apresentaram diante de Deus para se tornar separados para Deus, que é isso que significa santo. Em hebraico, kadosh, e em grego, hagios, e é separado, não é impecável e não é perfeito. Santo, nesse contexto, não é perfeito, não significa perfeito, e não significa impecável, inatingível, significa separado com uma decisão, separados para tal função, no caso, para servir a Deus. Então, é muito claro aqui tanto a nossa filiação quanto a nossa participação na aflição, no compromisso, naquilo que vai nos identificar com Jesus Cristo, mesmo que seja com a sua cruz. Então, só para frisar, o último versículo diz: se é certo, a última parte B do versículo 17. Se é certo, ou como é certo que com ele nós padecemos, é certo que com ele nós seremos vitoriosos. Se é certo que com ele nós sofremos, é absolutamente certo que com ele nós seremos recompensados. Então, é muito bom aprender. É muito bom, de alguma forma, buscar
um aprofundamento no conhecimento da nossa experiência, a experiência de ser adotado na família de Deus. A introdução nos diz: a adoção espiritual é uma bênção proveniente da obra salvífica de Cristo Jesus. Isso significa que deixamos a condição de criaturas, servos e servas do pecado, para viver a condição de filhos libertos que desfrutam dos privilégios da obra de salvação. Embora usufruamos das inumeráveis bênçãos dessa condição, atualmente, temos a esperança de, num futuro bem próximo, desfrutarmos da adoção plena e gloriosa nos céus. A negligenciada doutrina do céu, que hoje, por incrível que pareça, as igrejas históricas estão pregando bem menos. As nossas igrejas, também por incrível que pareça, quando eu me refiro às nossas igrejas, eu me refiro à Assembleia de Deus, a igreja que recebeu este nome no primeiro tempo, uma igreja ainda sem divisões, ainda sem as rugas da atualidade. A palavra de Deus prevê a apresentação diante do Senhor de uma igreja madura, uma igreja sem mácula, uma igreja sem rugas, no sentido espiritual. No sentido denominacional, nós temos uma igreja envelhecida, encriquilhada, enrugada pela má gestão de muitos indivíduos, e nesta decadência, nós, pelo menos os cabravelhos, como eu e outros, estão notando uma pregação diferente. Nós temos, por infelicidade, igrejas das nossas que têm uns cultos bem diferentes. Muitos deixaram de priorizar. Teve uma época que era tão prioritário a questão de usos e costumes que negligenciavam a doutrina fundamental, ou as doutrinas fundamentais. O tempo passa, a canoa virou, e hoje estão enfatizando muito as doutrinas fundamentais, pelo menos enfatizam-se coerentemente as doutrinas fundamentais e, me permitam um termo que eu tenho muita liberdade, eu peço permissão em respeito a quem eu não conheço, mas os que eu conheço e os que me conhecem, estou nem aí. Então, com a avacalhação do momento, às vezes é totalmente ignorado a questão dos usos e costumes, a questão das aparências, e muita gente até condena as aparências. Agora, aparências também valem, senão dava para andar de qualquer jeito, se vestir de qualquer jeito, e, por incrível que pareça, a aparência vale até para as instituições. Existem instituições sociais que o sujeito não pode entrar de qualquer forma, entrar com roupas, entrar mal vestidos, chamando a atenção. Existem determinada atividade que as mulheres têm que se vestir, andar bem vestidas, uniformizadas. Quando ela sai dali, sai uma perua social, não faz diferença. Mas acontece que ali tem... E as igrejas avacalharam. Hoje existe uma espécie de avacalhação. Algumas nunca tiveram esses critérios. As nossas que tiveram e exageraram, aí perdeu de uma vez o recato, em muitos casos. Mas, por que eu estou falando isto? É porque nós, muitas vezes, confundimos aparência com santificação, com santidade, e muitas vezes as pessoas se apresentavam de uma forma bem simples, e a gente até podia admitir que era
um filho de Deus, uma filha de Deus, e era só costumes. Então, nós temos aqui a necessidade de entender que a vida em Cristo, ela realmente, ela traz uma necessidade, ela faz a pessoa sentir necessidade de ter um testemunho exterior. Mas, por isso é que nós padecemos, hoje a gente padece. Hoje nós padecemos também por causa disto, porque há uma censura dos que estão de fora em relação aos que estão interagindo conosco, os que estão dentro, e não tem mais, às vezes, padrão. Então, aqui os filhos de Deus têm responsabilidades, têm herança, os filhos de Deus têm um preço a pagar, não pela salvação, mas pelo testemunho. Então, meus amados, devido a isto, devido a essas mudanças, a negligência bateu e hoje pregam-se pouco o céu. Vocês sabem disto. Estamos pregando bem menos céu nos dias de hoje. Pregam-se bem menos céu, pregam-se bem menos santidade, pregam-se bem menos a vinda de Jesus Cristo, pregam-se raramente sobre consagração e jejum. Ou seja, nós estamos bem socializados e bem menos evangélicos. Admitir isto pode ser ridículo para alguns, mas quem conheceu a igreja que eu conheci sabe que ela está desaparecendo. O primeiro tópico, meus amados, aqui nós temos o conceito bíblico de adoção. Para que foi que Deus adotou você? Deus adotou a gente para a gente ser diferente, para a gente ser orgulhoso, para a gente ser especial no sentido material, como Israel foi especial no sentido físico em relação às nações pagãs? A resposta bíblica é não. Deus nos adotou na sua família e as promessas foram feitas com solenidade por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele prometeu voltar, ele prometeu voltar para nos levar e para nos levar para junto de si, para a casa do Pai, e a casa do Pai é o céu. Então, não é uma coisa estranha que eu estou dizendo, é só observar como está a nossa pregação, como estamos hoje agindo em relação à pregação sobre santidade, volta de Jesus e tudo. Mas o conceito bíblico de adoção não foi para a gente ter orgulho de ser participante de uma grande denominação, disto ou daquilo. O conceito bíblico de adoção é para a gente fazer parte da família de Deus e numa hora dessas ir para casa. Então, o conceito bíblico e teológico. No sentido bíblico, o ser humano caído em pecado é uma criatura e não filho de Deus. Para se tornar filho de Deus, é preciso crer no sacrifício vicário de Cristo, para então ser recebido pelo Pai como filho por adoção. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, nos diz que o Senhor Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, não foram receptivos com Jesus. Era um propósito divino, mas também não estava escrito, não tinha... tinha que haver aquilo ali de uma forma aparentemente natural, muito embora fosse propósito divino. Jesus Cristo veio para o que era seu, pregou em todos os quadrantes de Israel, levou os seus discípulos a sentirem essa necessidade, ordenou os seus discípulos de 2 em 2 e disse: vocês vão pregar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E qual era o objetivo? Israel não já se tratava de um povo especial, o povo hebreu, a nação
hebraica, nação descendente de Abraão, Deus não havia cumprido as suas promessas fielmente, sim, mas o Senhor Jesus mandou resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel, as ovelhas perdidas dos filhos de Abraão. Então, tem um sentido a mais do que simplesmente ser parte de uma religião. Então, aqui, João nos diz, João, capítulo 1, versículo 12, todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, é uma obra do Espírito de Deus na vida daqueles voluntários que receberam Jesus Cristo. E assim é possível fazer parte da família de Deus, desfrutando de uma relação terna e amorosa, cuja expressão mais peculiar para descrevê-la é Abba. Entre um parêntese aqui, paizinho. Abba, pai, ou paizinho querido. E em algumas traduções ele só repete pai, pai, ou no nosso linguajar, papai. Então, nós temos isto na palavra. A adoção, ela nos deu, além do direito, nos deu a prerrogativa de nos aproximar daquele que era apenas o nosso Senhor. Por criação, nós nos aproximarmos pela fé, como um filho se aproxima do pai com a dificuldade que eu tenho para dizer intimidade. No caso do filho, é intimidade com o pai. E no caso do crente, é comunhão com Deus. Então, meus queridos, é este privilégio. É um privilégio ser membro de uma família, em que todos possam chamar e considerar uns aos outros irmãos em Cristo. 1 Tessalonicenses 2,14. Aqui nós temos este privilégio. E o próprio Cristo, Jesus ressuscitou, enviou Maria Madalena, que foi a primeira pessoa com quem ele conversou após a ressurreição. Ele disse, vá dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia e lá me verão. Então, o Senhor Jesus, ele mesmo reconhece a nossa relação de irmão uns com os outros. Ele nos chamando irmãos, chamando seus discípulos de irmãos, chamando os membros da igreja de irmãos. Toda essa bênção só é possível porque fomos feitos filhos de adoção por Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 5. O item 2 nos fala dos benefícios da adoção. Fazer parte de uma família, e nesse caso da família de Deus, Efésios 2,19, traz inúmeros benefícios. Segurança, confiança, sentido, aquele sentido especial de integração, pertencimento, eu pertenço à família. Hoje nós não temos muito isto, pelo menos não sei se tem, não sei se eu ignoro, mas antigamente existia um orgulho, determinadas famílias, chamada família boa, família brilhante, família rica, família... Bom, às vezes nós não podíamos nem nos alegrar como foi que aquela família ficou boa e bonita, ficou rica. Às vezes com trabalho escravo, com exploração, com fraude, com injustiças. Mas o sujeito se orgulhava, contava-se até piadas, numa necessidade de um cidadão daquele numa delegacia, que para eles era um horror ter que ir a uma delegacia, era um horror se sentir humilhados, e numa delegacia, e no tribunal, para eles era um horror. E o sujeito, quando chegava, aí ia ser identificado e ele dizia o nome completo, fulano de tal, dos Anzóis Pereira, né? Que a Anzóis Pereira é famosa. Então, fulano de tal, dos Anzóis Pereira, proprietário. Eles faziam questão de dizer
proprietária, e quando tinha uma pessoa ilustre na família, um padre, um médico, ixi, aí é que o negócio pegava. Então, fazer parte de uma família equilibrada, de uma família honrada, de uma família bem formada, é muito engraçado, muito agradável, muito especial. Agora, fazer parte da família de Deus, infelizmente, alguns, mesmo assim, ainda desprezam. Eu tenho um terrível sentimento de desprezo e de tristeza por quem abandona, por quem não valoriza, por quem pisa as oportunidades. A minha experiência pastoral não é larga, muito embora a minha experiência como professor seja uma experiência mais aprofundada, são 45 anos, mas a minha experiência pastoral realmente é pequena. Aí eu não queria, eu relutava, e é uma experiência relativamente pequena. Mas o suficiente para mim me sentir bem. Na minha primeira experiência, eu fiquei mais de 16 anos numa igreja, portanto, deu tempo formar uma espécie de geração eclesiástica ali, meninos que eu apresentei, que eu tomei nos braços, deixei já fazendo faculdade. Então, eu acho uma experiência razoavelmente agradável, foi bom para mim, foi maravilhoso, me deu também uma certa segurança, uma autoafirmação, porque eu não acreditava, nem eu acreditava em mim, imagina os outros. Agora, sempre eu tive um problema com membros desprezíveis, com obreiros desprezíveis, com mulheres desprezíveis, pessoas que desprezam a palavra, que desprezam a oportunidade, que desprezam os ministros de Deus, que desprezam os irmãos, as pessoas mais comuns da igreja. É bom que você saiba, principalmente se você é mestre, se você é professor na escola bíblica dominical ou professor de teologia, se você forma opinião, é bom que você saiba. É muito bom que você saiba. Tem crente comum na igreja do Senhor Jesus, aquele que chega e senta no último banco, ele diante de Deus é bem mais conceituado do que muitos líderes. Eu louvo a Deus porque conheço muitas dessas pessoas, eu louvo a Deus porque sei desta realidade, eu louvo a Deus porque eu tenho graça suficiente, autoridade suficiente, eu tenho realmente hombridade suficiente para dizer. Então, eu tenho pé atrás com pessoas desprezíveis, que desprezam a igreja, que desprezam a doutrina, que desprezam as oportunidades, que desprezam o santo ministério, e, por sua vez, como se trata, ou tratando-se de pessoas desprezíveis, desprezadoras, despreza os irmãozinhos, que eu posso chamar assim com muito amor, irmãozinhos que não têm nome, não tem nome para os outros. Aquele irmãozinho lá, aquele irmãozinho ali, ele custou o mesmo preço que o Senhor Jesus pagou pelo pastor. Aquela pessoa lá, aquela pessoinha que fica ali, lá atrás, que ninguém... Ela foi comprada pelo mesmo preço que Jesus pagou. Portanto, não desprezo, não despreze, não aceito que alguém despreze um membro do corpo de Cristo. E eu não desprezo, apesar de pé atrás e apesar do meu desprazer com os que são desagradáveis, que são desleais, e a minha repulsa aos que são realmente infiéis. Porque é diferente, irmãos, entre um desleal, uma pessoa que praticou uma injustiça, ou foi desleal em determinado aspecto, com um infiel que vive dentro da igreja como morcego, só para sujar.
E por infelicidade tem muitos, e por uma outra infelicidade maior eu não posso demitir. Não podemos demitir. Não podemos demitir. Alguns se aproveitam quando um monstro desse comete um pecado mais grave ou público, porque tem gente que comete pecados graves, mas na surdina, lá nos cantinhos. Mas quando um monstro desse comete um pecado mais grave e público, e geralmente não tem recato, muitos deles não têm, então é um alívio, porque com aquilo ali alguém se sente no direito de lançar fora aquela coisa ruim que também custou o preço do sangue de Jesus. É ruim, é desagradável, é mal educado, é desleal, é infiel, mas o nosso Deus tem uma compaixão tão grande que não descarta assim. Nós somos ensinados a não descartar a cana quebrada e somos ensinados a não apagar um pavio onde há um pouco de fogo. Se tem um pouquinho de fogo, você pode transformar num braseiro. Então, continuando aqui, meus irmãos, sobre os benefícios, a segurança, a confiança, o sentido de pertencer a uma casa eterna, ao reino eterno, à família de Deus. Este termo lembra um lugar de refúgio, paz e descanso. Nesse sentido, no mundo conturbado em que vivemos, encontrar a casa do Pai é um grande alívio e um antídoto contra as perturbações, as angústias, as aflições que nos fazem sofrer nos dias atuais. Nós sofremos bastante. Hoje mesmo eu estava com os professores e saí, fui para tomar meu transporte, e uma senhora aproximou-se de mim e disse: eu vim para cá porque eu vi que tinha uma pessoa aqui, tinha um homem aqui, a gente tem mais segurança. E é sempre. Nós temos essa segurança sempre, porque tem uma pessoa ali, tem um homem, uma pessoa estranha, uma pessoa que nós não conhecemos. Eu já passei por algumas aflições nesse sentido. Agora, mesmo assim, nós temos grandes privilégios, pertencer a uma família, a família de Deus. Além disso, a adoção divina nos tira o senso de inferioridade que o pecado impõe sobre nós. O pecado ele é tão deprimente que a pessoa se empolga e aceita aqueles convites e, às vezes, se propõe a atender aquele desafio, indivíduos, homens, desafios para homem, é um desafio terrível, um homem ser desafiado, se não é homem, não, uma mulher desafiar um homem porque ela tem interesse nele, esse é um desafio. Aí o sujeito, como eu conheci, em situações miseráveis, o sujeito vai mostrar a sua masculinidade, a sua hombridade e se arrebenta para o resto da vida. Então, eu tenho satisfação para dar a rameiras, a meretrizes, a ordinárias, a quem quer que seja. Eu tenho satisfação a dar a orgulhosos, desonestos, aproveitadores da vida alheia, das coisas alheias. Casa por interesse, tem as coisas de forma mal adquirida. Eu tenho a quem dar satisfação, mas não tem. Ando a pé, sou sapateiro, passo o dia todo batendo sapato, para onde eu vou a pé, resolvo minhas coisas desimpedido, livre, não tenho a menor dificuldade em ser o que eu sou. E louvo a Deus por isso. Agora, pessoas aflitas porque não têm, aflita porque não é. O grande privilégio de ser filho de Deus supera todas as minhas provações. E aqui, meus amados, o pecado traz angústia, o pecado carrega as pessoas de terrores, de tremores, e o alívio que nós recebemos com a adoção divina é algo maravilhoso. Elimina o senso de inferioridade, nos coloca numa posição especial, transportados do reino das trevas para o reino do Senhor Jesus, chamado aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 13,
para o reino do Filho do seu amor. Porque até realmente a existência de Jesus como homem era o fruto do amor de Deus. Deus tinha amado o mundo de tal maneira que, milênios antes de Jesus nascer, Deus fez a promessa a Abraão. Você não tem filhos, né, Abraão? Tua mulher é estéril, né, Abraão? Pois você será pai de uma grande nação. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E para dar um sinal que a sua descendência seria inumerável, Deus diz, sai da tenda, vem aqui fora. Aí o Abraão sai da tenda e diz, olha para o céu e conta as estrelas. E como é que conta? Pois assim, inumerável como as estrelas do céu, será a sua descendência. Então, o nascimento de Jesus na família humana, na nação judaica, na casa de Davi, na casa de Judá, na casa de Jacó, o nascimento de Jesus na casa de Abraão era fruto do amor de Deus. Portanto, nós fomos trasladados, transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. O item 3 nos fala sobre herdeiros da promessa. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, Romanos 8,16. Somos filhos porque fomos adotados pelo Pai. Passamos a fazer parte de sua família e a desfrutar dos privilégios de sermos seus herdeiros. Tito 3,7, Romanos 8,17. Tudo que nós temos nas Escrituras é para nos encorajar a respeito da nossa condição. Nós éramos, por natureza, adversários, nos tornamos filhos por adoção. Nós éramos destinados à destruição, hoje nós somos destinados à glória. Nós éramos vencidos pelo mal, e hoje nós somos vencedores do mal pelo poder de Deus. Então, meus amados, é maravilhoso aprender. Por meio da adoção divina, deixamos de ser escravos. Nós deixamos de ser adversários, deixamos de ser inimigos. Escravos sem herança, sem direito, para nos tornarmos filhos, portadores de todos os privilégios da casa do Pai. Gálatas 4,17. Logo, temos uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, imutável. Imarcessível e imutável, que não murcha, não perde a sua qualidade. E que está reservada nos céus. Também é inatingível ali o ensinamento de Jesus. Nem a ferrugem consome, nem o ladrão alcança. O ladrão não mina a nossa herança. O segundo tópico fala da adoção no tempo presente. A adoção no tempo presente. Nós, numa das lições anteriores, nós ouvimos o texto dizer que em todo o tempo, foi na lição passada, em todo o tempo que o herdeiro é criança, ele não difere do servo. Uma criança, mesmo sendo herdeira de tudo, ela não pode administrar. Ainda não está na posse daquilo que lhe pertence por direito. Aí tem o tutor, a tutela, a curatela, dependendo do caso, e depois é que esta pessoa vai ter a condição de administrar o que ela tem. Nos dias de hoje, a nossa condição é parecida, porque nós estamos adotados na família do Pai, na família de Deus, mas nós estamos aqui como peregrinos. Nós estamos como peregrinos. O apóstolo João afirma que há uma esperança dos que são chamados filhos de Deus. 1 João 3:3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, ou seja, ainda não é tudo.
Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, assim como é, o veremos. 1 João 3:2. Aguardamos solenemente por esse dia. Entretanto, portamos a imagem de Deus hoje. Gênesis 1:26, quando Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E, uma vez em Cristo, essa imagem é potencializada pela manifestação do amor de Deus em nós. Nós tínhamos a imagem de Deus por criação, Deus fazendo o homem conforme a sua imagem e semelhança, e nós adquirimos a imagem de Cristo por nos conformar ou nos tornar conforme a sua instrução, a instrução da nova vida, do novo nascimento, nascidos da água e do Espírito, gerados pelo Espírito. Portanto, é algo bem profundo para a nossa experiência hoje, na condição de peregrinos, mesmo assim, já conduzimos em nós esta marca, a presença de Deus, a imagem de Deus. Efésios 5:1-2, João 14:21. Porque Deus é amor. 1 João 4:8. Quem é filho de Deus tem o DNA do Pai. Quem é filho de Deus tem a semelhança, tem como identificar, ser identificado. E nós somos identificados pelos nossos atos, muitos são identificados só pelo falar. E falar é bom para a pessoa que dá um bom testemunho verbal daquilo que está no seu coração. Agora, falar sem esta prática, falar sem esta realidade, aí se torna um discurso vago, um discurso vazio, e às vezes até repulsivo, porque quem me conhece sabe, se as pessoas que convivem comigo, eu trato mal, eu sou complicado nos meus negócios, eu sou intolerante na convivência, eu tenho uma série de coisas que me desabonam. Aí eu vou falar todo piedoso em determinado momento, e qual a diferença? Qual é o real? O real é esse piedosozinho aqui ou aquele complicado lá? Bom, por isso é que nós não podemos, nós devemos, sim, ter a imagem de Deus, a mente de Deus e um testemunho de que o conhecemos de fato. Aqui, em Cristo, nós somos filhos do mesmo Pai. Isaías capítulo 64, versículo 8, o profeta de Deus falando, ele fala ali sobre a nossa filiação, a filiação, e é interessante porque ele faz comparação. Isaías 64 e 8. Isaías 64 e 8. Eu anoto, mas depois parece que nem vale. Mas na hora eu leio. E é interessante, eu não tenho pressa com o tempo, para mim, não devo, não estou comprando, não estou vendendo, mas aqui, lendo o versículo Isaías 64 e 8, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Era raro um profeta, era raro um judeu, em qualquer função, ele tratar Deus assim. Então, o profeta, eu gosto muito das escrituras, mas eu gosto da escritura compreensível. Ler um versículo perdido aqui e acolá, não é o caso, não fortalece. Então, o capítulo, ele começa com uma censura, começa com uma reprovação a práticas indevidas. Diz, ó, se fendesse os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver a água para fazer notório o teu nome,
aos teus adversários. Adversários. Assim as nações temessem a tua presença. Então, o capítulo 64, o profeta de Deus, ele lastima que haja agressão a Deus, agressão à lei de Deus, agressão à família de Deus, à nação de Israel e tal. E o profeta diz, se fendessem os céus, porque ele via esta agressão dentro da própria nação. Desunião na própria nação. E não vou ler aqui mais, mas para isso que eu li no capítulo, o versículo 1 e 2, é para você entender o 8º. Mas agora, Senhor, apesar disso, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, mas Tu és o oleiro, Tu és o formador de instrumentos de barro. E todos nós somos obras das Tuas mãos. Todos nós. Ou seja, o profeta estava se colocando na presença de Deus e reconhecendo as injustiças contra o Senhor e contra a sua lei. Nós temos o benefício de aprender e fundamentar o nosso aprendizado na palavra. Por isso temos a garantia da filiação eterna, ou seja, é fundamentado no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a garantia da filiação eterna, ou seja, se fendesse os céus, se houvesse demonstração da tua força, do teu poder, da tua reprovação, da tua ira contra os teus adversários. Mas, mesmo assim, mesmo existindo esta ignorância, este adversário, estes inimigos declarados, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Senhor, nós somos o barro e Tu és o oleiro que dá vida ao barro, ou seja, é Tu quem usa, é Tu quem instrumentaliza este material simples, o barro. Eu acho lindo e acho maravilhoso apresentar biblicamente. Eu não tenho nada, nunca terei nada que me impeça a apresentar biblicamente. Não tenho nada porque não fiz o que os outros fizeram. Nós temos aí pastores filósofos, e são muitos, mas eu apenas leio a Escritura. Meus amados, o segundo item aqui do segundo tópico é ser amado pelo Pai. O processo... Não, mas eu não concluí, que ele diz assim, que no primeiro tópico, no primeiro item, aqui, e nós temos a garantia da filiação eterna para sermos livres da condenação do pecado. A garantia é essa, foi Deus quem fez, foi Deus quem deu. E agora aqui é o segundo item. O processo de adoção pelo qual passamos, ao aceitar a obra da salvação de Cristo, é a prova do grande amor de Deus por nós e os seus filhos. 1 João 3:1. Aqui, o apóstolo João, que já velhinho, escrevendo como um instrutor da igreja, ele diz, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que nós fôssemos feitos filhos de Deus. Só muito amor, só um amor. Vede quão grande amor. Mas, e o passado? O passado é passado. E a minha condição de perseguidor da igreja, no caso de Saulo, é passado, era passado. E ele tinha absoluta certeza que eram passadas. Eu fui perseguidor da igreja no tempo da ignorância. Isso, irmãos, vale para nós hoje. Assim, a culpa do pecado, as angústias do medo, da perdição eterna, a escravidão do pecado não nos afronta mais, pois em Cristo não há mais condenação. Romanos 8:1. Não há condenação, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Bíblias modernas tiraram a segunda parte, porque muita gente está andando segundo o que pensa.
não é mais segundo o Espírito, é segundo o que pensa, segundo o que adota, segundo o que aprova, segundo o que o pastor permite, segundo o que a seita dele ensina. E isto é muito complicado, porque não significa uma queda, significa uma condenação. Aqui podemos compreender exatamente o que o apóstolo João quis dizer, quando, maravilhado, afirmou: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4:19. É um texto que eu sempre me vejo meio egoísta. Nós o amamos. Por que nós amamos a Deus? Porque ele nos amou primeiro. Quem era que procurava Deus? Eu não procurava, você não procurava. E quando procurava Deus, ia lá para o culto da idolatria. Acendia uma vela lá para Satanás, chamava o Satanás de papai, chamava a mãe do cão de mamãe, né? Instruídos pelos pervertores, os perversores, os pervertedores da palavra e da doutrina. Quem não tem a igreja como mãe, não tem Deus como pai. Aí a mãe do céu, a mãe de Deus, a mãe não sei de quê, e foram ensinando miséria e deixaram nossa nação aí na mão de Satanás. Ainda hoje, estatística desses dias, 700 mil presos. 700 mil presos, trancafiados, e mais de 700 mil soltos, porque a justiça não presta, não funciona, é morosa e corrupta. Uma nação com 206 milhões de habitantes, 4 ou 5 milhões réu. 4 ou 5 milhões réu. Réu em processo de toda a natureza. E assim, ensinados na corrupção da religião. É o pai do céu, a mãe do céu, pai preto velho, mãe branca ré, mãe preta ré, mãe de todo jeito, pai de todo jeito, e a palavra de Deus zero. Não aceitam a verdade bíblica, e quando você, sendo um discípulo de Jesus Cristo, diz que é filho de Deus, eles zombam, porque aprenderam a ser filhos de Satanás. Mas aqui, pela palavra de Deus, nós sabemos que há intervenção. Agora, meus queridos, os direitos e os deveres da adoção. Por intermédio da adoção espiritual, os filhos de Deus têm alguns direitos espirituais. Foram legitimamente enxertados na boa oliveira, que é Cristo, Romanos 11:17, passarão a ter um novo nome, Apocalipse 2:17, passaram a fazer parte da nova família, Efésios 2:19, diz que nós éramos forasteiros, separados da família, da comunidade de Israel, sem esperança e sem Deus no mundo, mas agora nós somos da família de Deus, Efésios 2:19. Foram emancipados da lei que gera morte, Gálatas 3:25. Todos os povos e raças, desde que tenham aceitado a Cristo, tornam-se filhos de Deus, sem distinção, sem distinção. Aí não faz distinção se é judeu, se é grego, se é romano, se é bárbaro, se é pessoas de boa formação, não faz distinção. É branco, é preto, é amarelo, o preço é um só e o Salvador é Cristo. Então, não faz distinção. Gálatas 3:28. Mas, da mesma forma que temos direitos, temos também deveres espirituais. E esses deveres, apartar-se do mundo e do que é imundo. Apartar-se da maldade do mundo. O apóstolo Paulo diz, não, quando eu digo você ser separado do irmão, separado das coisas do mundo, eu não estou dizendo do mundo em si, senão seria necessário morrer, sair do mundo. Mas é ser separado dos mundanos, ser separado dos perversos. Então, é essa a instrução da palavra de Deus, apartar-se do mundo, do mundanismo, do imundo. Praticar a justiça e amar o irmão, buscar a perfeição do Pai. Não é querer ser igual a Deus, mas é buscar poder de Deus para servir a Deus, buscar o poder de Deus para alcançar um nível
de serviço agradável, de temor ao Senhor, de adoração sensata, o chamado culto racional. E ainda amar os inimigos, essa parte é dura, é difícil. Mas dificilmente você tem moleza nas escrituras. A moleza é só nas seitas. As seitas é moleza pura. Mas aqui nós somos ensinados por Jesus a amar os inimigos, bendizer os que nos maldizem, fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos maltratam e nos perseguem. Isto é possível. Se não fosse possível, não seríamos instruídos pela palavra. Então é possível. Agora, é fácil? Não é fácil, mas quando você faz, você glorifica a Deus por meio desses atos, desses deveres espirituais. Nós aprendemos em Mateus, aqui o capítulo 5, ele coloca aqui sobre as bem-aventuranças. O Senhor Jesus diz que é bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, quando mentirem contra vós e falarem mal de vós, mas aquilo é má. Não é porque você fez o mal, é porque eles são vossos adversários. Então, regozijai-vos e alegrai-vos, que grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram o Senhor Jesus, assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, meus amados, o nosso testemunho, o nosso compromisso com Deus. O terceiro tópico é a adoração plena no futuro. Nos tabernáculos eternos, mas aqui você deve fazer oração também. A adoração aqui, ela é possível com o aprendizado das Escrituras e com a sensatez que cada um deve ter. Embora desfrutamos aqui na terra dos benefícios da adoção espiritual, a alegria plena dessa realidade dar-se ou se dará somente quando a manifestação plena e literal de Jesus Cristo por ocasião de sua gloriosa vinda. A vinda de Jesus, ela será uma bênção para muitos, para outros será uma maldição. Nós cantamos na nossa velha e querida harpa cristã. Nós cantamos muitos hinos sobre isto. E um deles é, se vai ser alegria ou vai trazer maldição. A vinda de Jesus vai trazer para você alegria ou maldição. Então, não se pode fugir da vinda de Jesus, porque a vinda de Jesus, ela vai abrir as portas para a eternidade. A igreja entrará na eternidade. Então, será realizado ali a coroação da nossa filiação. Quando essa gloriosa realidade celestial ocorrer, então teremos acesso à incorruptível coroa de glória prometida pelas Escrituras Sagradas. 1 Pedro 5 e 4. O Pedro fala sobre isto com propriedade, a coroa que está preparada. Na verdade, nós temos em todas as Escrituras a promessa de galardão. Não existe nenhuma diferença entre os santos do Antigo Testamento e os santos do Novo Testamento em relação à verdadeira adoração e o serviço prestado ao reino de Deus. Todos serão galardoados porque Deus é justo e é fiel, é o galardoador dos fiéis. É verdade que há uma luta interna nos filhos de Deus quanto a essa esperança, conforme escreveu o apóstolo Paulo. Nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Há uma luta interna. A nossa vontade, ela combate a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela desagrada a nossa vontade. Para a gente estar nesta sintonia, numa sintonia fina com Deus, é necessário realmente muita dedicação, consagração. O que ocorre na grande maioria dos casos é a gente se preparar para servir melhor ao Senhor, mas, mesmo assim, utilizar
as armas do Espírito para combater a natureza carnal. Aqui o apóstolo fala na redenção do corpo. Na filosofia dos gregos, o corpo era um veículo má que as pessoas que agiam de uma forma, digamos, desrespeitosa com o corpo, até desamorosa, eles poderiam maltratar o corpo para beneficiar a alma. Doutrina de Satanás, filosofia estúpida, porque o corpo é templo do Espírito Santo. Não deve ser maculado e muito menos maltratado. Aprendemos aqui também, meus amados irmãos, que esta luta é constante enquanto você estiver na terra, enquanto eu estiver na terra. Esta luta é constante. Um dia, assim como Cristo foi glorificado, nós seremos. Uma realidade que não se pode comparar com as aflições deste tempo, deste mundo, deste tempo presente. Romanos 8:18. Bendita esperança. Gloriosa esperança. A esperança de que nós sairemos vencedores nesta luta titânica da carne contra o espírito. O item 2 desse terceiro tópico, meus amados, é esperando a adoção completa. Embora estejamos adotados na família de Deus, 1 João 3:1, vede quão grande amor, a Bíblia antiga, a corrigida lá do Almeida, diz, com grande caridade. Na cultura do Almeida, no tempo do Almeida, a palavra caridade, ela representava o máximo em grandeza. E o tempo passa, a caridade cai num descrédito. A caridade, as irmãs de caridade, as filhas da caridade, a mãe da caridade, o caldo de caridade. Caridade caiu em descrédito, tal como o fariseu. Hoje, se você chamar alguém de fariseu, ele te bate. Fariseu já foi um título honroso, hoje seria um título horroroso. A caridade foi uma coisa honrosa, mas na tradução do Almeida, ela tomou o lugar do amor. Pela honra que tinha na época, a limitação era incrível e aquele homem era também muito limitado a princípio. Ele teve lá o seu histórico na religião dominante, que dominava a mente e queria dominar o corpo, dominar a alma. E levou muita gente para o abismo e continua. Principalmente nas últimas décadas, aí 4, 5 décadas, com essa enganação de carismático. Imagina Satanás falando em línguas estranhas. Ele pode e sabe. Satanás pode e sabe falar em línguas estranhas. Agora, o grande mal dessa movimentação dos carismaticismos aí é porque fingindo o dom do Espírito Santo e homenageando a Satanás. Geralmente, eles saem avivados na corrupção da idolatria. Então, a adoção completa, na verdade, é um grande amor, foi o grande amor do Pai. Vede quão grande amor, quão grande caridade, quão grande benefício, quão grande graça, a eirene de Deus, quão grande eirene, quão grande graça, que maravilha. Então, só conheceremos a plenitude do que realmente isso significa quando o Senhor nos ressuscitar. Só conheceremos isto num outro corpo, no corpo glorioso, no corpo glorificado. Quando formos ressuscitados dentre os mortos, 1 Tessalonicenses 4:17. Então receberemos a herança completa do Pai Celestial e viveremos eternamente em sua maravilhosa presença. Nós receberemos a identidade de Cristo, a vida de Cristo, e teremos o corpo da ressurreição semelhante ao corpo de Cristo, o corpo da ressurreição. Não é que nós nos tornemos, não vamos nos tornar Cristos. Cristo, ele venceu a morte e foi glorificado, e nós venceremos tudo e seremos glorificados da mesma forma. A diferença é que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele é Deus, e nós seremos sempre servos. Aqui, servos com a limitação de um corpo material, e lá, servos
com a glorificação de um corpo glorificado. O terceiro item, meus amados, aqui, a casa do Pai. Uma vez filhos de Deus, somos peregrinos em terra estranha. Esse texto, o apóstolo Pedro, no capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, ele faz um pedido à igreja da sua época, aos irmãos da sua relação, da sua comunhão, aí, digamos, aos que interessasse, aos que alcançasse, aos que tivesse acesso à sua epístola. E ele diz que 1 Pedro, capítulo 2, e versículo 11, meus amados, olha o que diz o apóstolo Pedro. Eu leio a partir do 10. Vós que em outro tempo não erais povo, agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, peço-vos, eu acho lindo que os servos de Deus, os santos de Deus, tanto os profetas quanto os apóstolos, eles nunca entregaram uma mensagem positiva, eles nunca exortaram em positivos, nunca foram impositivos. A mensagem podia ser a mais forte possível, a linguagem deles era sempre a mais tenra. No que diz respeito ao que partia deles, era com muito amor. Agora, a exortação, ela vem do Senhor, pelo Espírito de Deus. Mas o conselho apostólico, o conselho pastoral, o conselho profético, na verdade, vinha na embalagem do amor de Deus. E aqui ele diz, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Deixa eu fazer um pedido a vocês, meus amados. Olha, coloquem-se na condição de forasteiros, na condição de peregrinos. Eu estou vendo vocês, falando com vocês como eu falaria com peregrinos. Que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. A alma humana, o cerne, o centro da nossa personalidade, é também o depósito que Deus inseriu a sua vida em nós. E ele diz, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, contra a verdadeira vida, contra a vitalidade intrínseca recebida do Espírito de Deus. Tendo o vosso viver honesto, aí segue o conselho. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Os gentios difamavam, infamavam. E ele diz, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós se observam. Então, a família de Deus, os servos de Deus, e a filiação conduzindo para a casa do Pai. Então, peregrinos, aqui. Por isso, experimentamos os infortúnios e as dores. Os infortúnios e as dores do tempo presente. Romanos 8, 22 e 23. Ele diz, agora, isso é ruim? É uma prova? É algo complexo? Mas é uma coisinha comparando com a glória que nos espera. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3 e versículo 20. O versículo 21 também, meus amados, é uma grandeza. Filipenses, aqui, eu não gostaria de criticar os meus irmãos, principalmente esses que eu oro por eles
existem as emissoras, durante o dia vende veneno e chama de defensivo agrícola. Quando é à noite, critica o agrotóxico que venderam durante o dia. Eu oro pelos escritores e não devo censurá-los, mas alguns limitam textos demais. Olha, este texto que ele leu, que ele colocou, Filipenses 3:20, dizendo, mas agora nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus. Mas olha o 21, meus irmãos, o 21 diz, que transformará. Nós não estamos esperando o Senhor Jesus simplesmente porque ele vem para completar a nossa redenção. Nós estamos esperando, Paulo diz em Romanos 8, a redenção do corpo. E aqui em Filipenses 3:21 diz que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ou seja, a vinda de Jesus não é só para cumprir um calendário, é para transformar nossos corpos, para transformar nossas vidas. Nós já o ouvimos, nós já o seguimos, mas nós teremos o grande benefício da transformação plena quando o Senhor voltar. Ansiamos pelo momento em que adentraremos a casa do Pai Eterno e habitaremos com Ele eternamente. Ali, a nossa relação com o Pai não se dará provisoriamente, mas num tempo ininterrupto, em que estaremos para sempre diante da sua santa presença. Apocalipse capítulo 22, versículos 3-5, fala sobre a eternidade. Ali não haverá necessidade, não haverá maldição, não haverá provação, nós estaremos absolutamente tranquilos, vencedores e completos na presença do Pai que nos adotou. A nossa conclusão: a doutrina da adoção nos mostra que somos filhos de Deus e que um dia fomos aceitos por Ele por causa do seu grande amor. Foi a obra de Cristo na cruz que tornou esse processo de adoção possível. Agora nos tornamos herdeiros de todas as coisas, juntamente com Cristo Jesus. Firmados na doutrina gloriosa da adoção, podemos nos sentir amados e cuidados por Deus. Em Cristo Jesus, pois somos objetos de seu inefável, e eu diria infalível amor. O meu amor pode falhar, o teu amor pode falhar, mas o amor do nosso Deus não falha. Toda a experiência humana, ela pode em algum momento falhar, mas as promessas do nosso Deus não falham. A sua palavra santa não falhará. Que Deus abençoe os meus irmãos, que Deus abençoe e guarde a sua igreja, que nós possamos ter a serenidade de continuar glorificando a Deus com a nossa vida e fazendo alguma coisa também em benefício dos outros. É possível. É possível. Absoluta certeza eu tenho. É possível fazer mais. Se você tem esta consciência, faça alguma coisa. E Deus te abençoe. Bendito e eterno Deus, Pai Santo e querido que está nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela vida, pela salvação, pela tua bondade. Abençoe e guarda os meus irmãos, dá vitória a cada um. Amado Senhor, sê conosco em tudo. No santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos na próxima sexta-feira com mais uma contribuição aos nossos alunos, professores e superintendentes das escolas bíblicas dominicais. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.